Valéria Ávila em Psiquiatria e Psicanálise. No vídeo passado eu falei sobre um tipo de transtorno de ansiedade que seria o transtorno de estresse pós-traumático. Se você tem curiosidade, volte a esse vídeo anteriormente. Hoje eu fiquei de falar de um subtipo de transtorno de ansiedade, que é o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Existem até alguns filmes que abordam esse tipo de transtorno, tipo Dormindo com o Inimigo. Mas dormindo com o inimigo traz um aspecto muito ruim desse transtorno, né? Aquele paciente agressivo e que também tem um transtorno de personalidade. Então esse filme, por mais interessante que seja, ele criou assim um rótulo negativo para quem tem transtorno de obsessivo compulsivo. No caso em questão, o filme, o personagem que tem TOC, ele também tem um transtorno de personalidade, tá? Mas existem outros filmes mais interessantes, né, e mais engraçadinhos que mostram o transtorno obsessivo compulsivo. Vocês até devem lembrar de uma série que tinha de um detetive, né, que tinha TOC. Então, o que é um TOC? São ou pensamentos obsessivos. Por que obsessivos? Porque eles ficam retornando e é como uma pessoa não tivesse controle. Nossa, eu não devia ter falado aquilo. Por que eu falei aquilo? Eu não devia ter falado. Da próxima vez eu não vou falar. E a pessoa entra na rotina dela. Mas eu falei aquela frase, eu não devia ter falado. E a pessoa fica com esse pensamento. O toque na leitura, a pessoa lê uma página e no final ela tem a impressão que ela não entendeu bem. Ela volta a essa página. Tudo bem, uma segunda, uma terceira vez, mas 10 vezes, exaustivamente, a ponto da pessoa não conseguir ir para frente. Então, lembre-se, às vezes tem coisas que quando acontece com uma frequência menor, elas podem ser até qualidade. Tudo é que tem um excesso deixa de ser qualidade para ser defeito. Tudo também que tem eu digo um excesso para menos, né? Quando a pessoa é realmente muito rara naquilo, aquilo também passa a ser um defeito, né? O que seria a preguiça, né? Eu falo que preguiça é uma coisa que não existe, né? Na verdade, aquela pessoa tem muito pouco estímulo interno e aceita muito pouco o estímulo externo para realizar atos. E ela fica uma pessoa lerda, preguiçosa. Mas a preguiça não é uma coisa normal. Eu não acho que defeito seja normal. Mas o excesso também não é normal. E o toque é exatamente um excesso. Ele é um excesso de zelo, né? Então, o toque ligado à limpeza. Eu tinha uma colega que teve uma paciente na época da residência médica, que essa paciente começou a tomar banhos longos, meia hora, 1 hora, 2 horas. No final, ela passava a tarde tomando banho com Bombril e gastava não sei quantos sabonetes. Ela ficava totalmente escoriada, porque o banho era necessário para que ela se descontaminasse. Então, ela gastava horas com luvas, e luvas uma em cima da outra para jogar o lixo fora e depois a limpeza de todo o local que tinha passado o lixo. É claro que isso é uma situação gravíssima, mas o toque pode não ser esse excesso, tão excesso, e mesmo assim atrapalhar bastante a sua vida, porque você gasta muitas horas verificando coisas, né? Verificando 5 vezes se as suas portas e janelas da sua casa estão fechadas, apesar de você saber que estão fechadas. Então, por que você retoma? Por que você vai lá novamente verificar se você sabe que elas estão fechadas?
porque isso cria uma ansiedade tão grande que você vai repetir o ato no sentido de ter alívio, mas esse alívio ele não demora muito e te estimula novamente a ansiedade a fazer o ato, né? Então, existem os estímulos, os tipos de toque que são do pensamento, os típicos do ato, que seriam esse de limpeza, o de verificação, né, que é muito comum. E algumas pessoas que têm toque se tornam pessoas muito realmente intransigentes, porque elas se cobram, né, essa perfeição. Nada pode cair no chão e amassar um pouquinho. Se eu amassei a beiradinha do meu livro, eu jogo ele fora, eu tenho que comprar outro livro, eu não tenho sossego. Se eu enguicei, estraguei algum computador, aí eu tenho que jogar fora, não é suficiente eu consertar, porque ele não é mais o mesmo. Então essas pessoas têm um prejuízo financeiro enorme e um prejuízo do tempo que que é muito, além de exaustivo, é muito comprometedor. Que uma pessoa que aparentemente no início era uma pessoa organizada, vamos lembrar do excesso, né? Uma pessoa que tem um pouquinho mais de organização, né? Que gosta das coisas arrumadas, bem limpas, até um certo ponto é ótimo, é uma pessoa organizada, é uma pessoa que faz bem para a própria saúde dela e das pessoas que convivem com ela, né, pois se preocupa com essa questão de higiene, mas se isso passa, isso se transforma numa escravidão. E para quem mora com essa pessoa, é muito complicado, porque se essa pessoa não esconde e ela começa a demandar o mesmo comportamento das pessoas que moram com ela ou das pessoas que trabalham com ela, da mesma forma, ela também vai escravizar essas pessoas. E geralmente quando a outra pessoa não aceita, ela pode se tornar irritável. Tem pacientes que se tornam agressivos porque eles ficam desesperados, querendo e necessitando que o outro realize as mesmas coisas que ela. São casos mais graves. Tem pacientes que têm toque e eles sabem disso e eles têm um cuidado enorme para que ninguém perceba, porque eles mesmos acham esquisitos, apesar de ter noção, e eles têm muita dificuldade de falar isso. Às vezes vêm ao consultório por depressão, por ansiedade, em função desses sintomas, e demoram um tempo para falar para o psiquiatra. Por isso, quando a gente vê um transtorno de ansiedade, a gente sempre deve perguntar sobre toque. Às vezes o paciente não iria dizer se você não perguntasse. Mas não fique aí, se você tem toque, não fique aí sozinho sofrendo com isso, tá? Porque isso pode piorar, e mesmo que não piore, com certeza isso já desperdiça um tanto bom de vida. Venha, trate, não tenha vergonha de falar disso, a gente não tem vergonha de falar das outras ansiedades, por que não falar sobre toque? Grande abraço.